Parte 2 de como um trote pode virar um relacionamento tóxico. Continuando, eu literalmente saí do clube chorando muito e falando que o meu namorado tava quase morrendo. Disse que ia ficar assim pro resto da vida e eu chorei até de manhã. No dia seguinte, eu meio que percebi que ele tava conversando normalmente e nem tinha ido pro hospital. Então, realmente, me irritei muito com ele. Aí eu decidi mandar mensagem pra mãe dele, só pra ter certeza e ver como ele tava do ponto de vista dela. E ela disse: "Ah, tá tudo bem, foi só um susto." Um susto? Um derrame foi só um susto? Como assim? Agora ele já tá bem e até saiu pra andar de bicicleta. Aí eu saí pra buscar mais informações. Descobri que ele mandou uma mensagem pra minha melhor amiga dizendo pra eu não contar pra ninguém sobre a sua convulsão. Então decidi confrontar ele. Eu liguei pra ele furiosa e no começo ele negou tudo. Ele falava assim: "Não, é tudo verdade, é sério, tô falando a verdade." Falei pra ele que eu precisava de um tempo. Aí foi quando ele falou: "Espera, espera." Pesquisei alguns sintomas no Google e eu vi que tudo que ele tava falando era mentira. Aí eu terminei com ele, óbvio. Me mandem as histórias de vocês no direct do... História de quando eu vi o meu pai fazendo aquilo com o pai da minha melhor amiga. Para contextualizar, nós éramos melhores amigas desde que nascemos, porque nossos pais estudaram juntos e tal. Ela vivia lá em casa e eu na dela. Os pais dela são separados desde que ela tinha 2 anos e os meus ainda estavam juntos. Até que um dia minha mãe precisou viajar a trabalho. E eu perguntei pro meu pai se a minha amiga podia dormir lá em casa. Meu pai concordou e disse também que ia chamar o pai dela para ir lá em casa tomar um vinho e tal. Até aí tudo bem, né? Porque eles eram bons amigos. Eles chegaram lá em casa e eu e a minha amiga já fomos pro quarto brincar de Barbie, assistir desenho, enquanto eles ficaram na varanda. Minha amiga disse que estava com fome, então eu disse que ia até a cozinha para pegar alguma coisa pra gente comer. Meu quarto dava de frente para a varanda. E assim que eu abri a porta do meu quarto e olhei para a varanda, não vai dar tempo, então comentem muito para a parte 2. Se você quer saber como se vingar de alguém que espalhou fofoca sobre você, ouça essa história que ela pode te ajudar. Eu tinha uma amiga que chamava Júlia, e ela era obcecada por mim. Eu era uma boa amiga pra ela, mas ela nunca me dava paz. Eu não conseguia respirar em nenhum momento. Todo lugar que eu ia, ela ia também. E ela ficava extremamente chateada comigo toda vez que eu ia na casa de outra amiga. Eu sabia que ela era insegura e queria atenção, então eu tentei ser paciente. Porém, um dia eu não aguentei mais. Eu entrei em uma briga enorme com ela sobre o quão protetora ela era. Eu literalmente falei: "Você tá no nível máximo de grudenta." E depois disso, ela entrou no time de futebol e de vôlei, que eu já estava há muitos anos. Ela falou pra mãe dela que eu estava fazendo bullying com ela, o que obviamente não era verdade. Mas a mãe dela foi até os treinadores, e eu fui expulsa do time por causa dela. E ainda continuou espalhando fofocas sobre mim. Eu acabei perdendo a minha melhor amiga e meu namorado com os boatos que ela espalhou. E foi aí que eu decidi me vingar. Decidi que eu ia mandar um presente de desculpas pra ela por fazer bullying com ela, coisa que eu não fiz. O presente que eu dei foi maquiagem de farmácia, mas eu decidi colocar soro envenenado pra ela ter irritação de pele. E então eu coloquei uma câmera escondida pra eu ver ela passando a maquiagem. E como esperado, a irritação começou a aparecer. Assim que ela percebeu, eu comecei a xingar e acusei ela de todas as coisas que ela fez pra mim. E ela ficou muito brava que eu consegui fazer ela confessar tudo que ela tinha feito. Ela simplesmente falou: "Sim, eu fiz isso." E a melhor parte de tudo isso é que ela me ameaçou diante das câmeras. Então eu cortei a parte onde ela falava sobre a maquiagem envenenada e falei pra ela que se ela não contasse tudo para os meus amigos, para os treinadores e para outras pessoas próximas o que estava fazendo, eu ia mandar o vídeo pra todo mundo. E aí ela admitiu tudo que fez. E eu voltei para os times, consegui meus amigos de volta e meu namorado se desculpou. Depois eu acabei super bem e ela perdeu toda a credibilidade com basicamente todo mundo. É isso, se você assistiu até aqui, comenta um emoji de borboleta nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser aparecer aqui no meu TikTok, eu contando a sua história, me manda lá na DM do app vizinho. Beijo. O dia em que o meu cunhado me beijou. Para vocês entenderem melhor, o meu cunhado era namorado da minha irmã. Ele me tratava super bem. Tanto que até minha irmã tinha ciúmes de ver a gente junto, sabe? Eles namoravam à distância, então sempre que ele vinha, ele ficava num hotel. Porque minha mãe não deixava que eles dormissem juntos. Então, no dia que ele veio para a cidade, ele chamou eu e a minha irmã para irmos lá no hotel dele. Pra gente jogar essas coisas. Ele até instalava o videogame dele na TV do hotel. Quando a gente chegou lá, a gente começou a jogar, né, videogame e tal. Mas a minha irmã ficou com fome, então ela falou que ia no mercado comprar as coisas pra gente comer. E só ficou eu e o meu cunhado lá no quarto do hotel. Essa é a história de como um trote pode virar um namoro tóxico. Então, isso pode soar meio imaturo, mas um dia eu e minha amiga tivemos a ideia de passar alguns trotes. Aí nós chamamos um cara que ela conhecia, e ele era super legal e levava as coisas na brincadeira.
Então depois do trote eu continuei conversando com ele, só que eu só fiz isso porque eu tava entediada. Um dia ele me ligou por vídeo e foi aí que eu percebi que ele era lindo e nós continuamos a conversar. Mas eu tive que viajar com a minha família por alguns dias, então nós não conseguimos nos ver antes da viagem. Ele me pediu em namoro por mensagem e eu disse sim. Mas não demorou muito até ele notar que eu não era o que ele procurava. E isso realmente o incomodava, mas ele acabou fazendo tudo de maneira errada. Ele decidiu a começar a inventar histórias pra chamar minha atenção. E essas histórias eram sobre ele ou sobre a família dele. Ele fazia isso pra eu ouvir ele e me sentir uma idiota por meio que ignorar esses sinais e continuar nosso relacionamento. Então um dia ele me mandou uma mensagem dizendo que alguns caras tinham batido nele. Mesmo ele tendo me mandado uma foto minutos antes sem nenhum hematoma. 3 dias depois, quando eu estava no clube, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha um sangramento cerebral e que levou a um derrame. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que eu descobri que meu pai estava dormindo com a minha avó. Continuando com a história, eu fui no quarto da minha avó e encontrei ela e meu pai sem roupa fazendo aquilo. E eu esqueci de falar, mas é minha avó paterna, mãe do meu pai. Pois é, eu peguei meu pai dormindo com a mãe dele. Minha avó tinha mais ou menos uns 55 anos e meu pai uns 32. Bom, eu não acho que seja uma diferença tão grande assim de idade. Mas, voltando à história, minha primeira reação foi começar a gravar. E, obviamente, minha avó não gostou disso, mas eu continuei filmando mesmo assim porque eu precisava de provas. Aí eles entraram debaixo do cobertor tentando se esconder. Só que eu já tinha gravado os dois. E eu pensei, nossa, agora eu tô nas nuvens, eu posso chantagear eles e conseguir o que eu quiser. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não, eu amo minha mãe bem mais do que isso. E aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer. Então eu saí da casa e mandei todos os vídeos pra minha mãe. Meus pais obviamente se divorciaram e hoje meu pai é casado com a minha avó e eu só vejo ele de vez em quando porque eu moro com a minha mãe. É isso, se você gostou deixa seu like, lembrando que a história não é minha e me manda a sua lá no app vizinho. História de como eu peguei meu pai dormindo com a minha avó. Pois é, isso mesmo que você ouviu, meu pai estava dormindo com a minha avó. E infelizmente eu que descobri isso. Quando eu peguei os dois fazendo aquilo foi a experiência mais traumatizante da minha vida, sério. Só pra vocês entenderem o contexto, basicamente, meu pai falou pra minha mãe que teria que trabalhar até tarde pra ganhar um dinheiro a mais. Porque na época nós estávamos realmente precisando. Nisso, alguns meses se passaram e minha mãe disse que ele começou a agir de uma maneira bem estranha e pediu pra que eu ficasse de olho nele, caso algo de diferente acontecesse. E vocês me conhecem, era óbvio que eu ia ficar mais atenta. Mas não adiantou muita coisa porque eu não descobri nada. Até um dia depois da escola que eu fiquei trancada pra fora de casa porque eu tava sem chave e meus pais estavam trabalhando. Aí eu pedi pra minha mãe me buscar, ela disse que tava muito longe e não tinha como passar em casa. Então pedi pra uma amiga me deixar na casa da minha avó. Eu tentei ligar pra ela, mas ela não atendia, então fui mesmo assim. Eu entrei pela porta dos fundos, como eu já tô acostumada, e fui em silêncio lá no quarto dar um beijo nela. Quando eu cheguei no quarto, eu vi ela e meu pai na cama. Tô ficando sem tempo, deem like pra parte 2. História do dia que uma moradora de rua comeu o cérebro de um cadáver. Só pra vocês entenderem, aconteceu um acidente em São Paulo onde um ônibus colidiu com uma moto. E o homem que estava na garupa teve sua cabeça esmagada pelo ônibus e, naturalmente, faleceu na hora. Uma moradora de rua invadiu o local do acontecido, engatinhou para baixo do ônibus e começou a comer os restos mortais do cadáver, incluindo o cérebro, que estava espalhado no local devido à violência do acidente. Inclusive, tem até vídeo do acontecido. Eu vou deixar o link nos meus stories, então corre lá. Continuando, a mulher não queria sair de lá de jeito nenhum. Ela só saiu quando os policiais jogaram um spray de pimenta nela e ela desmaiou. Aí ela foi encaminhada para o hospital e recebeu atendimento médico. Mas nossa, que loucura, né? Essa história realmente aconteceu e foi no final do ano passado, faz muito pouco tempo. É isso, eu quis trazer um formato de vídeo diferente aqui pra vocês, mas eu vou continuar fazendo os vídeos de história em primeira pessoa, contando as histórias de vocês. Então me manda lá na DM do app vizinho. Parte 2 de quando eu engravidei do meu próprio irmão. Continuando. Eu peguei o exame de gravidez que o médico tinha pedido e o exame deu positivo. Isso mesmo, eu estava grávida do meu próprio irmão. E tivemos que contar para o nosso pai que a gente ia ser pais. E claro que eles expulsaram a gente de casa. E a gente também sabe o que fizemos não era certo, mas já tinha acontecido. Hoje nosso filho tem 3 anos e nós moramos com a nossa avó. E essa foi mais uma história de uma seguidora. Mande a história de vocês lá na DM do aplicativo vizinho que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Até a próxima história! Parte 2 do dia que quase aconteceu um massacre na minha escola. Depois de acontecer tudo aquilo, todo mundo foi embora porque acabou a aula, né? Aí já no dia seguinte, observação, eu fui de tênis porque caso acontecesse alguma coisa eu conseguiria fugir. Continuando, eu cheguei na frente da escola e estava rodeado de policial. E quando eu entrei também tinha alguns policiais disfarçados. E isso tudo durou mais 2 dias. E durante esse tempo que rolou esses negócios, muita gente faltou, obviamente, né? Eu, que sou idiota, fui. E durou todo esse tempo porque a diretora estava tentando descobrir todos os envolvidos. Que no caso era o Gótico e o grupinho dele. Fora outros que eu nem sabia que estavam na escola.
Todos que estavam envolvidos foram expulsos e a diretora descobriu que aquilo era uma montagem, mas que eles realmente estavam pensando em fazer. A escola, além de expulsar eles, processou, porque eles meio que sujaram o nome da escola e também bastante gente saiu. Mas no fim acabou tudo bem. Se vocês quiserem mais histórias, comentem aí. O dia em que quase aconteceu um massacre na minha escola. E um belo dia, como qualquer outro, eu fui pra escola ouvindo minhas belas músicas. Eu cheguei lá e tava tudo normal por enquanto. Eu tive minhas 3 primeiras aulas e depois era o intervalo. Foi onde tudo começou. Quando eu chego no pátio, todo mundo tava em grupinho, cochichando e olhando pro celular. Meus amigos estavam em uma rodinha, então eu fui perguntar o que tava acontecendo. Daí eles me explicaram. Que basicamente tava rodando uma foto de um menino da nossa escola. Sabe daqueles góticos que ouve K-pop e que tem cara de vai matar todo mundo? Então, esse mesmo. Com uma arma. Nada contra pessoas que ouvem K-pop e são góticos, é porque o menino era realmente assim. E também tinha print de conversa e texto rodando, que era basicamente ele falando o que ia fazer. Isso basicamente chegou na diretoria, e nas outras 2 aulas depois do intervalo, ela tava chamando um por um de cada sala. E eu, obviamente, que não sou bobo, já tava pensando em uma saída. Caso isso realmente acontecesse, né? Vai precisar de parte 2 desse vídeo, então se vocês quiserem, comentem aí. História de quando eu engravidei do meu próprio irmão. Sim, do meu irmão biológico, de pai e de mãe. Desde sempre eu e meu irmão nos damos muito bem. Desde criança a gente assistia filmes juntos, jogava vários jogos, brincava, se maquiava, coisas de criança mesmo. Até que quando eu fui crescendo eu comecei a sentir uma coisa diferente pelo meu irmão e percebi que eu estava apaixonada por ele. Então, uma noite que nossos pais saíram, nós ficamos sozinhos. A gente estava assistindo um filme até que eu beijei ele. No começo ele ficou meio chocado, mas a gente continuou se beijando. E como o clima começou a esquentar, nós acabamos indo pro quarto e fazendo aquilo. Só que depois de uns dias eu comecei a passar muito mal. Eu não estava aguentando de dor e tive que ir pro hospital. E chegando lá de primeiro, o médico já pediu para eu fazer um exame de gravidez. E para minha surpresa, comentem muito pra parte 2. Parte 2 de quando meu irmão fez aquilo com a minha melhor amiga na minha frente. Continuando, depois que eu olhei para trás e vi o que eles estavam fazendo, eu corri pro meu quarto chorando. Eu corri e chorei porque eu tava muito assustada, então eu não tava acreditando que eles estavam fazendo aquilo comigo lá. Então a minha amiga veio e me contou que eles estavam tendo alguma coisa. Aí eu falei tudo bem, só que o pior estava por vir. Quando a gente foi dormir, ela dormiu no meu quarto, né? Ela foi e chamou meu irmão pra ir dormir com ela lá no meu quarto. E eles fizeram aquilo comigo no quarto. E eu vendo tudo. Um absurdo. E até hoje ela vem aqui em casa e eles continuam fazendo isso no meu quarto. E depois ela vem e ainda me conta tudo o que fizeram. Só que isso acabou fazendo a gente se distanciar. Então hoje em dia a gente não é mais tão amiga. História de uma seguidora, me mande a sua. História de quando meu irmão fez aquilo com a minha melhor amiga na minha frente. Para vocês entenderem melhor, o meu irmão era muito mais velho que eu. E a minha melhor amiga, a mesma idade que eu. Bom, era meu aniversário, então minha melhor amiga veio aqui pra casa. Só que eu comecei a observar que ela tava com umas atitudes estranhas com meu irmão. Mas até aí tudo bem, né? A minha amiga ficou lá em casa, porque ela já era acostumada a dormir lá, né? Então, de madrugada, nós resolvemos ver um filme e meu irmão também. Só que o meu irmão pediu pra eu ficar sentado na frente dele e ele ia fazer massagem em mim. Eu achei muito estranho, porque ele nunca fez massagem em mim, nenhum carinho. E a minha amiga colocou a cabeça no colo do meu irmão. Só que eles estavam se mexendo muito, então eu olhei pra trás pra ver o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi que a minha amiga estava com a mão naquela parte do meu irmão. Quando ele percebeu, ele cutucou ela e ela levantou a cabeça. Eu queria não ter visto aquilo, só que não parou por aí. Parte 2.